Tem gente que está imprimindo dinheiro trabalhando como gestor de tráfego. Por conta da pandemia, a demanda por profissionais desse tipo aumentou absurdamente e a disposição dos clientes de abrir a carteira nunca esteve tão alta. O que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo é uma metodologia quase infalível para você conseguir converter aquelas leads que você trouxer para você prestar qualquer tipo de serviço que você queira. Seja como gestor de tráfego, como coprodutor ou com qualquer outra coisa que você queira fazer. Fala meus jovens, aqui é o Marcelo Távora e nesse vídeo eu vou falar sobre uma dificuldade que muitas pessoas, muitos iniciantes têm na hora de conseguir os primeiros clientes, os primeiros projetos de coprodução ou até mesmo de gestão de tráfego. Muita gente fala: Marcelo, eu consegui abordar um ou outro cliente, eu consegui marcar uma reunião, mas eu não consegui fechar. Eu converso com as pessoas e as pessoas não têm interesse, as pessoas me dão não e as pessoas param de me responder. Marcelo, o que eu posso fazer para conseguir que esses clientes fechem comigo? O que eu posso fazer para que esses clientes efetivamente abram a carteira e fechem um contrato comigo para eu conseguir ganhar dinheiro? O que eu vou te mostrar aqui é justamente um passo a passo, uma metodologia que é praticamente você copiar e colar. E é uma metodologia de venda que é usada por muitas empresas ao redor do mundo. Só que antes de mais nada, eu preciso que você pegue um papel e caneta. E é muito provável que só assistindo esse vídeo uma única vez você consiga internalizar essa técnica e aplicar com perfeição. Então, a minha sugestão: pega um papel e uma caneta para você anotar os principais pontos que eu vou trazer aqui ao longo desse vídeo. E é óbvio, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like aqui, porque provavelmente eu vou trazer mais dicas sobre negociação e fechamento de clientes aqui e com certeza eles vão te ajudar. Então vamos começar esse vídeo falando de qual que é o principal erro que as pessoas cometem na hora de começar uma negociação de venda. Então vamos supor que você sentou lá com o dono de um e-commerce, de um negócio local, de um delivery, enfim. Você sentou com alguém para fazer a negociação e você quer vender o seu serviço de tráfego para aquela pessoa. Qual que é o maior erro que os vendedores cometem? Os vendedores se preocupam muito mais em falar e tentar transmitir todo o benefício que eles trariam para a empresa do seu possível cliente do que ouvir a necessidade daquele seu possível cliente. Toda vez que a gente está contratando um serviço, comprando um produto, enfim, tomando uma decisão, uma das coisas que a gente leva em consideração é o seguinte: será que isso que eu estou contratando agora vai funcionar para mim? E sabe qual que é a melhor forma de você descobrir se isso funciona para você? Quando um vendedor te fala que aquilo ali é para você. Só que como que o vendedor vai saber? Se você contar para ele. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, isso anota, tá? Se preocupa em ouvir o cliente. Se preocupa em ouvir. No início do seu processo de negociação, você precisa ouvir o cliente. E aí, o que você precisa ouvir? Você precisa ouvir aquilo que você direcionar para o seu cliente e agora nós vamos começar com a metodologia com o framework. Primeiro passo, então lembra, você tem que ouvir isso durante o processo todo. Mas o primeiro passo do framework, você precisa estabelecer uma agenda para aquela conversa. O que isso significa? Você vai falar logo de cara, você vai falar com o seu potencial lead, para que é aquela conversa, e quais são os resultados esperados para o final daquela conversa. Então você vai falar com... Me fala o nome de um possível cliente. Então você está lá conversando com sua lead, que é o Josi Creyson. E aí você começou a reunião com o seu Josi Creyson, que é o dono da empresa com quem você está conversando. E a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer essa agenda. E o que você vai falar com ele? Seu Josi Creyson, essa conversa aqui para a gente falar um pouco mais sobre gestão de tráfego, né, sobre oportunidades que seu negócio pode ter online e tudo mais. E o que eu imaginei, tá? Primeira coisa, eu queria entender um pouquinho sobre o meu negócio, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre a sua empresa, sobre as suas expectativas. Depois,
eu vou te falar um pouquinho mais sobre os meus serviços e no final dessa conversa a ideia é que a gente avalie em conjunto se o serviço de tráfego pago, a prestação de serviço de tráfego pago faz sentido para o seu negócio. E se no final dessa conversa a gente achar que não faz sentido para você, seu Josi Creyson, a gente termina aqui e cada um segue para o seu lado. Eu não quero te forçar a tomar nenhum tipo de decisão que não seja boa para você. O que você falou? Olha, qual que é a expectativa da conversa, que é entender o negócio dele e apresentar as soluções de gestão de tráfego, e o que você espera de possíveis resultados? Quais são os possíveis resultados? Sim, faz sentido e a gente evolui para uma proposta, ou não faz sentido e a gente encerra a negociação por aqui. Porque o que acontece? Quando a pessoa do outro lado tem clareza do que você espera daquela conversa, ele fica menos na defensiva. Se você começa a só fazer pergunta e a pessoa não entende o para que você está fazendo aquelas perguntas, ela tende a ficar resistente a te responder. E como lá na agenda você já falou que uma das possibilidades é você falar que não faz sentido e a negociação acaba por ali, você se coloca meio que do lado da sua lead e você tira um pouco do peso que aquele cara tem. Porque se você já falou que pode ser que não faça sentido para ele, ele tende a confiar mais em você e abrir mais o jogo. Então a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer essa agenda. Muito provavelmente o seu Josi Creyson vai concordar com você. Marcelo, se ele não concordar, cara, o seu Josi Creyson é um arrombado. É verdade. Com a experiência que eu tive, e quem me segue há mais tempo sabe que eu trabalhei com vendas há muito tempo, quando você estabelece esse início de conversa, é muito improvável que a pessoa vire e fale, não, para mim isso não funciona, eu só quero saber preço. Uma pessoa que está nesse nível, que rejeita esse tipo de abordagem amigável no início de uma conversa, só quer saber preço, cara, sugestão, manda o preço para ela e esquece, larga para lá. Beleza? Mas vamos lá. Seu Josi Creyson aceitou, falou, vamos. Você vai para a segunda etapa, que é uma etapa de investigação. O que é essa etapa de investigação? É você entender mais o negócio do seu Josi Creyson, até para você começar a visualizar como que você pode ajudar. E aí você vai estar sempre prestando atenção no que o seu Josi Creyson está falando, porque quando você for apresentar soluções do tráfego, você sempre vai dar exemplos que são relacionados com o negócio do seu Josi Creyson. Então, se o seu Josi Creyson tem uma padaria, você não vai ficar falando sobre seguro de carro. Você vai falar do negócio dele. Você pode pegar exemplos de outras padarias. Você vai fazer com que o seu Josi Creyson tenha certeza absoluta que o que você está falando é para ele, tá? Então, segunda etapa, a gente vai para uma investigação. Faça uma pergunta aberta, peça para o seu Josi Creyson contar um pouco sobre o negócio dele e deixa ele falar. As pessoas geralmente gostam de falar sobre elas mesmas. E aí, existem alguns pontos que, durante essa investigação, você precisa trabalhar com o seu Josi Creyson. Algumas coisas que você precisa entender do lado dele. A primeira coisa é entender um cenário geral do negócio do seu Josi Creyson. Você tem que entender se o Josi Creyson produz conteúdo, se ele tem um Instagram, se o seu Josi Creyson tem uma página no Facebook, eu produzo conteúdo no Facebook, se a empresa do seu Josi Creyson faz conteúdo para YouTube, se é um negócio local, se é um e-commerce. Por quê? Porque não adianta nada você ser gestor de tráfego de uma empresa que não está preparada para ter um gestor de tráfego. Um exemplo que eu trago aqui é basicamente o seguinte: tráfego pago nada mais é do que você jogar um volume de pessoas do ponto A para o ponto B. Então vamos supor que você abriu uma lojinha na 25 de março, tem tráfego pra cacete. Só que a lojinha é uma bosta. Não tem produto, não tem vendedor, não tem nada lá. Não adianta ter tráfego entrando na sua loja se você não tem um bom ponto de venda. Então, se o Josi Creyson tem um Instagram cagado, se o Josi Creyson não tem uma landing page boa, se o Josi Creyson tem um só vendedor merda, não adianta você levar lead, não adianta você levar pessoas para o ambiente de venda do seu Josi Creyson que ele não vai conseguir converter. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Qual que é o cenário geral da empresa do seu Josi Creyson? Se você não entender, você pode começar a prestar um serviço de tráfego pago. Depois você vai descobrir que ali não converte. E aí o que vai acontecer?
ele vai ficar puto porque foi você que não entregou o resultado. Então, você entender esse cenário é importante para alinhamento de expectativa. Uma vez que você entendeu esse cenário, você precisa entender quais são os objetivos da empresa do seu Josi Creyson. Cara, o que você espera para o próximo ano? O que você espera dos seus objetivos? E deixa ele contar. Ele fala, cara, eu quero aumentar meu planejamento, meu faturamento em 30, 40, 50, 60, 70, 100% nos próximos 12 meses. Tudo bem. E aí você vai entender, tipo assim, ok, você tem esse seu planejamento, né? Uma vez que você entendeu o cenário, e aí dentro da investigação nós já estamos indo para o segundo ponto, né? Primeiro, dentro da investigação, primeiro ponto, entender o cenário macro da empresa. O segundo, entender qual que é o objetivo que aquela empresa tem. Aumentar faturamento, enfim. Depois que a pessoa te falou qual que é o objetivo que ela tem, o segundo ponto que você tem que levantar é qual que é o planejamento que ele tem para conseguir aumentar esse faturamento. Se ele virar e falar, não, eu quero multiplicar em 3 vezes o meu faturamento. Ok, e qual que é o plano que você criou para isso? Cara, não tem plano nenhum. Porra, seu Josi Creyson, como é que você quer triplicar o seu faturamento se você não pensou em nada? Ele fala, não, eu quero só com tráfego pago. Aí você vira e fala, beleza, quanto que você está pensando em investir? E aí você começa a entender qual que é o faturamento do seu Josi Creyson. Porque ele fala que fatura 4 milhões de reais, quer ir para 12. Tem jeito? Tem, mas beleza. Talvez você tenha que colocar uma bela grana em tráfego pago, porque, enfim, né, você vai precisar de um volume muito grande de pessoas comprando de você. E aí, você entendendo os objetivos, o cenário e o planejamento, você vai virar e falar, tá, mas o que você tem de desafio hoje? Quais que você acha que são eventuais obstáculos que você pode enfrentar para conseguir chegar nesses 12 milhões de faturamento, nesses, 3 vezes de aumento de faturamento? E deixa o seu Josi Creyson falar, que ele vai chorar as pitangas dele, vai reclamar que os vendedores são ruins, que as pessoas entram na loja dele e não compram, uma série de outras coisas. E aí você comenta com ele, cara, seu Josi Creyson, o que acontece se você não bater esses objetivos? E aí você entende quais são as consequências positivas e as consequências negativas dele conseguir bater esse objetivo ou não, né? O que acontece se ele não atingir essa meta, o que acontece se ele atingir essa meta? E a partir desse momento você já vai ter um cenário ali da empresa do seu Josi Creyson. A partir desse momento que você já fez toda essa investigação, você começa a apresentação da solução. Então o que você vai falar? Você entendeu o cenário, você vai começar a trazer exemplos ali na terceira etapa da apresentação da solução. Você vai começar a trazer exemplos de como que o tráfego pago, como que o serviço que você presta vai ajudar o seu Josi Creyson a bater a meta dele. Você não está falando sobre, nossa, o Facebook tem o Lookalike. Não, você está falando tipo assim, seu Josi Creyson, eu vou te ajudar a faturar 12 milhões de reais. É isso que você está falando. Seu Josi Creyson, o pequeno empresário, ele está pouco se lixando, ele está cagando pro Lookalike. Ele quer os 12 milhões de reais dele. Então, a sua apresentação tem que ser direcionada naquilo que você descobriu na investigação. E aí que a galera erra. Porque a galera começa a querer forçar a apresentação sem saber o que é importante para o cliente. Às vezes, para alguns clientes, ficar falando sobre Lookalike e gestão de pixel é importante. Então você vai fazer uma apresentação em cima de Lookalike e gestão de pixel. Se para o seu Josi Crey é importante aumentar faturamento e ele está cagando para a gestão de pixel, você vai mostrar como é que você vai aumentar faturamento. E aí você personaliza essa apresentação da solução de acordo com o que você descobriu na etapa anterior. E aí, quando a sua lead, seu Josi Crey, tem a confiança de que você tem uma solução personalizada para o negócio dele, a probabilidade dele fechar com você ao invés de fechar com outro aumenta absurdamente. E aí, depois que você apresentou a solução, você vai para o quarto passo, que é confirmar a solução. Então, antes de apresentar preço, você vai apresentar o que você pensou, a solução, e você vai perguntar, seu Josi Crey, isso tudo que eu te falei faz sentido para o seu negócio? Ele pode falar não. E aí você pergunta por que não faz sentido? Aí ele vai ter que te dar uma justificativa. Por que não faz sentido? E aí às vezes ele entendeu alguma coisa errada ou você explicou alguma coisa mal. E aí você tem a oportunidade de corrigir.
Por quê? Porque se ele não entendeu alguma coisa e você apresentar o preço, ele já não vai querer. Ele já vai achar caro. Então, por isso que é importante você alinhar esse ponto antes da apresentação do preço. Então, você vai ali confirmar se o que você apresentou de solução para o cenário que sua lead te apresentou faz sentido. Aquilo ali fazendo sentido, ele falando, ok, isso faz sentido, você também perguntou por quê. Marcelo, então, se o cara responder não faz sentido, você pergunta por quê, e se o cara responder sim faz sentido, você pergunta por quê? Porque se ele responder que faz sentido, você vai perguntar, tá, então me explica, assim, o que você acha que faz sentido disso tudo que eu te apresentei? Ele vai começar a vender para você o seu próprio serviço. Então ele fala, cara, faz sentido, porque você fazendo um anúncio assim, vai levar mais gente pro meu site, meus vendedores são muito bons, e eu tenho certeza que com mais gente, meus vendedores vão vender muito mais. Ou, meu site converte pra cacete, e eu sei que mais gente chegando no meu site, eu vou conseguir vender mais. Ou, eu tenho um produto muito bom, um produto muito bonito, olha as minhas fotos do Instagram. Eu sei que você patrocinando, que você impulsionando essas fotos, a galera vai gostar. E como você me falou, por exemplo, que você consegue patrocinar essas fotos só em volta da minha loja, eu tenho certeza que na hora do almoço vai todo mundo ferver aqui dentro. E você falou, inclusive, que você consegue anunciar só na hora do almoço. Então a galera na hora do almoço vai vir. Então você coloca aquele cara, né, o sua lead, para vender para você. O porquê que faz sentido? Uma vez que essa pessoa vendeu para você, você apresenta o preço. Aí você fala o preço. Fala, então tá. E assim que ele terminar de te vender, você recapitula com ele. Então olha só, pelo que você me falou, a proposta que eu tenho faz sentido para você por isso, por isso, por isso, certo? Certo. Ok, então o que eu pensei para a gente trabalhar com essa proposta é esse valor aqui. E aí você mostra o valor. Esse valor faz sentido para você? E aí você deixa ele falar. Só que você já fez uma puta ancoragem e já apresentou uma solução extremamente direcionada para o seu Josi Crey. E aí uma... É Josi Creyson? É. Ah, cara, já virou Josi Crey, eles são irmãos. Josi Creyson e Josi Crey são irmãos, eles são sócios. Ah, Marcelo, mas eu preciso apresentar isso tudo na mesma ligação? Não precisa. Você não precisa apresentar tudo na mesma ligação. Às vezes, você estabelece a agenda na primeira ligação, faz o processo de investigação, apresenta a solução, tira a confirmação, e se às vezes você não tiver certeza de qual valor você vai cobrar, você vira e fala pro seu Josi Crey, vamos conversar amanhã para te apresentar a proposta? Porque eu vou pensar num negócio exclusivo e personalizado, baseado em tudo que a gente conversou aqui. E tá tudo bem. Agora, pelo amor de Deus, não fala, eu vou te mandar a proposta por e-mail. Não se manda proposta por e-mail. Proposta se apresenta. Você apresenta a proposta. Por quê? Porque você está ali no tete-a-tete, pronto para tirar as dúvidas e ver a reação das pessoas quando elas abrem o seu preço. Toda vez que eu recebo uma proposta por e-mail, sabe que a única coisa que eu faço? Eu rolo o PDF até o final para ver o preço. Você perde totalmente a possibilidade de você fazer uma ancoragem. Você perde toda a possibilidade de gerar valor ao longo da apresentação. As pessoas não querem ler um PDF de 4 ou 5 páginas com a descrição do serviço. A pessoa vai ver o preço primeiro e se aquilo ali, ela de cara tirar uma conclusão que é caro, ela vai cagar comprar tudo que está em cima. Só que se você apresenta tudo, todos os benefícios, todas as características do seu serviço antes de ir para o preço, talvez você consiga converter o cara. Então o que eu recomendo? Você que chegou até aqui agora. Eu queria que você comentasse aqui sobrevivente, porque esse vídeo tá longo, é um vídeo complexo e é um vídeo que provavelmente está trazendo um conteúdo que vocês nunca viram. Eu quero te fazer um desafio, que você anote todos os pontos que eu fiz, pode ser num bloco de notas, pode ser num caderninho, pode ser em qualquer lugar, e me marca no Instagram. Sabe por que eu tô te pedindo isso? Porque eu trabalhava numa empresa e eu tive que aplicar essa metodologia todos os dias da minha vida durante mais de 1 ano e meio. E agora eu voltei a aplicar essa metodologia aqui dentro da empresa. Você só consegue enraizar e ficar bom
depois que você pratica várias vezes. E se você não anotar, é muito provável que você esqueça de vários pontos importantes ao longo da conversa com sua lead. Então, se você chegou até aqui, deixa nos comentários sobrevivente e me marca no Instagram com as suas anotações.